Saudações, meus caros. Aqui venho eu a vós para trazer mais um vídeo da divisão Sancta Crux. Bem, antes de começarmos, eu recomendo que todos assistam ao nosso vídeo chamado Deus Existe, onde nós demonstramos a possibilidade e a necessidade da existência de Deus, utilizando-se de argumentos filosóficos e racionais. Pois este vídeo servirá de uma base perfeita para a compreensão deste outro vídeo, onde utilizarei de princípios os quais eu explico e explano de forma mais compreensível naquele primeiro vídeo. É possível que o assunto que eu trate hoje soe de certo modo complexo e exija uma certa atenção e, ao mesmo tempo, exija daquele que o escuta não fazer outra atividade enquanto assimila a informação, mas sim que anote. Porque pode ocorrer de os conceitos tratados serem muito abstratos para compreender assim diretamente de uma só vez. Pois bem, sem mais delongas, sem mais enrolações, qual que é o tema e qual que é o foco deste podcast de hoje? Falaremos a respeito de Deus como sumo bem, ou seja, não trataremos aqui da existência de Deus, certo? Ou melhor, de Deus ser. Tratamos a respeito disso naquele vídeo anterior. Então, aqueles que tiverem curiosidade, dúvida ou quiserem uma confirmação melhor disso, seja para a sua própria fé, seja para aqueles que buscam Deus por algum motivo, ou seja para aqueles que não o buscam, mas queiram entender melhor sua existência, sua consistência, ali recomendo. Mas este aqui não se aterá a isto. O nosso objetivo aqui é simples: provar que Deus é bom, provar que não há nenhum tipo de maldade em sua composição, em o seu ser, e explicar de que modo é racional ou lógico que possa existir a existência do mal. Ou seja, há o mal, e se há o mal, por que há o mal? Por que Deus permite o mal? Buscaremos explicar e responder todas as questões de uma forma compreensível, dentro do possível, porque muitas das questões que iremos tratar exigirão, por necessidade, que usemos de uma terminologia mais complicada, mais complexa e às vezes mais rebuscada, a qual eu não queria ter que me ater. Mas se eu não uso dessa forma, não vou conseguir explicar com legitimidade os conceitos que levam à comprovação, assim digamos, da bondade absoluta de Deus. Pois bem, para que nós possamos falar sobre o mal e o bem, falar se Deus realmente é bom, devemos primeiramente compreender o que podemos entender por mal e bem. Pegarei então um conceito que puxo de Aristóteles. Cito, portanto, as primeiras palavras de Ética Nicômaco, que são com as quais Aristóteles inicia seu livro, na qual ele diz: toda a arte e toda a investigação, bem como toda ação e toda escolha, visam a um bem qualquer. E por isso foi dito, não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem. Ou seja, já vemos aqui uma coisa interessante. Vamos ir analisando, fazendo uma breve leitura comentada. Portanto, tudo aquilo que é feito, certo? Toda escolha, tudo aquilo que você faz, visa a um bem. Em que sentido? Você, como um ser, está em um estado X e você visa um estado Y, correto? Você está com seu braço em cima do seu joelho e você quer mover o seu braço para sua mesa. Independente de se foi por instinto, se foi induzido, se você foi convencido a mover aquele braço ou se você fez por vontade própria, quando você realiza este ato conscientemente de que você está o realizando, você está buscando um bem, correto? Todo ato que você faz, ele é uma forma de extravasar ou concluir algum desejo seu, correto? E podemos aqui concluir, mesmo que individualmente, que isso constitui o bem. Ou seja, vamos entender bem, não estamos tratando aqui o bem ainda num contexto moral. Estamos tratando o bem em seu cerne, naquilo que ele consiste, correto? Então, temos aqui uma primeira apresentação do que seria algo bom, do que seria o bem, que seria a ação, correto? O bem, aquilo que você faz visando um objetivo. E vou citar aqui os exemplos que Aristóteles cita
a respeito, por exemplo, das ciências e suas finalidades. Então, por exemplo, o fim da medicina é a saúde, o da construção naval é um navio, o da estratégia militar é a vitória e o da economia é a riqueza. Portanto, se a gente for pegar aqui todas essas finalidades, esses telos que Aristóteles atribui a estas devidas ciências, podemos considerar que, se o fim da medicina é a saúde, logo, a saúde é um bem alcançado pela medicina. Se o fim da construção naval é um navio, logo, o navio é um bem alcançado pela construção naval. O mesmo se dá com a estratégia militar e o mesmo se dá com a economia. Partindo-se disso, nós já temos um pilar suficiente para já vincular a questão do bem com outras coisas, certo? Considerando que o bem é aquilo para o qual visa o fim, o bem necessariamente é um ato. Porque se você age para fazer um bem, certo? Ou você tem a potência para fazer este bem, e você visa um fim, devemos considerar que você precisa de uma ação, correto? Logo, o bem necessariamente é um ato. Relembrando aqui rapidamente os conceitos de ato e potência, para que se torne mais compreensível, a potência é a capacidade para o ato. E o ato é a conclusão daquilo por qual ele tinha potência. Correto? Então, o ato é intrínseco ao bem. E o bem ao fim. Logo, todo ato visa um bem e todo bem visa um fim. Assim, considerando que todo ato visa um bem e todo bem visa um fim, é necessário que, para que algo seja um bem, este algo parta de um arbítrio intelectivo, isto é, intelectual. O ser que pratica o bem deve, por necessidade, ser inteligente. Correto? Então, para que Deus seja bem, seja bom, é necessário, primeiramente, o fator de que ele seja inteligente. Ou, ao menos, por exemplo, em caso de objetos, para que eles sejam bons, basta que eles sirvam à vontade de um ser bom. Compreendem? Porque a existência daquilo é um bem que visa um certo fim, certo? Então, por exemplo, uma cadeira. A cadeira não é um ser intelectual, mas ela é um bem por servir a um ser intelectual e por ter uma utilidade lá descrita, correto? Agora, no caso do ser intelectivo, o ser intelectivo é aquele que age e possibilita o bem. Ou seja, para a existência do bem, é necessário que haja o atributo da inteligência, correto? Portanto, Deus teria que ser inteligente. Como nós demonstramos no vídeo anterior, nós demonstramos que Deus é inteligente. Como alguns provavelmente não vão assistir, eu vou explicar de maneira muito rápida porque Deus é inteligente, mas não explicarei de maneira tão compreensível assim. Aqueles que quiserem ver mais ao fundo, por favor, recomendo buscarem o vídeo anterior. Como Deus é o primeiro motor, sendo este primeiro motor intelectivo e totalmente repleto de ato, logo, devemos concluir, portanto, que toda a sua intelecção está em ato. E o ato da intelecção é a inteligência. Visto isso, Deus é inteligente. Mas, claro, estou explicando aqui de forma muito rápida. Aqueles que quiserem compreender melhor a fundo, basta verem lá o vídeo onde eu explico certinho, com mais introdução, com mais calma. Então, chegamos aqui em que ponto? Deus, certo? É bom e tem a capacidade para ser bom. Ele tem o atributo da inteligência. Então, pode ser acrescentado nele a característica de bom. Ele pode realizar bens. Ele pode visar bens. Então, se ele realiza um ato, ele está visando um bem. Mas vamos analisar um pouco mais a fundo, né? Que tipo de bem Deus seria? Ora, se o ato é o bem, podemos muito bem presumir que quanto mais ato o ato é, mais bem ele é. Mas afinal, como que um ato poderia ser mais que o outro? Analisando pela escala de moventes, se eu, por exemplo, realizo algo, certo? Eu estou agindo, correto? Estou realizando um ato, um bem. Mas agora,
Se o meu bem é possibilitado pelo primeiro motor que vem antes de mim na escala dos moventes, logo o ato dele é maior e possibilita o meu, pois o ato dele é mais real que o meu. Para que isso seja compreensível, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Para que haja luz, um objeto iluminado, deve existir aquele que emite a luz. Da mesma forma, Deus é para a escala dos moventes. Se há aqueles que se movem, há aquele que emite e designa o movimento como um bem com uma finalidade por ele determinada. Assim sendo, devo também pôr em voga que o correto não é dizer que Deus existe, porque a palavra existir vem de prover de. Deus ele não provém de, Deus é. Ele é aquilo que permite que as coisas existem. Portanto, ele é a suma existência. Claro, não estou usando aqui a palavra existência em seu sentido literal ou contextual, porque ele é. Mas creio que isso ficou compreensível. Ou seja, Deus existe em relação a nós da mesma maneira como o objeto iluminado existe em relação ao objeto que ilumina. Ou seja, ele ilumina e nós somos iluminados. Ele possibilita o movimento e o ato, e ele possibilita o movimento e o ato, e nós realizamos o ato. Ele é o ato puro. Nós utilizamos e usufruímos daquilo que nos é permitido. Da mesma forma que o objeto iluminado apenas tem luz porque o outro permite. Mas isso não deixa de não ter luz. Nós apenas podemos ter ato e intelecção porque existe a suma intelecção da qual provém as demais intelecções. Porém, claro, o fazemos de forma mais imperfeita, porque somos seres compostos, pois não somos seres puramente intelectivos, temos nossa parte material, temos nossa natureza animal, e já em diante. Deus, não. Deus é puríssimo, é simplíssimo, e está além destes conceitos. Visto isso, Deus, sendo anterior a nós, sendo nossa causa, ele é ato máximo. Ou, melhor dizendo, ele é aquele único que realmente é ato, porque ele permite o ato. E se o ato visa um fim, por meio do bem, certo? Não, perdão. Se o ato visa um bem, isto é, um fim, logo, aquele que é o maior ato de todos é aquele que permite o maior bem de todos. Portanto, de forma cabal, podemos demonstrar racionalmente, portanto, que Deus é o maior bem que existe. Não apenas é o maior bem que existe, como todos os bens somente existem por sua causa e só são determinados por causa de sua existência. Todas as coisas criadas para ele servem e a ele satisfazem. Vale, inclusive, dizer que a perfeição sugere-se da perfeição do ato, quando o ato é bem executado e bem ocorre segundo aquilo que foi designado. Como Deus não pode falhar por ser o absoluto de cada grau, estando fora de todas as categorias e ao mesmo tempo possibilitando a existência de todas, este é o sumo bem de modo perfeito. Mas agora, o bem, ele é melhor quando ele serve bem para aquele que o causou. Então, por exemplo, vamos tentar entender melhor. Você cria uma cadeira, correto? Você realizou um bem. Olha, a cadeira é um bem. Mas agora, essa cadeira que você criou te satisfaz? Se a cadeira que você criou te perfeitamente satisfaz, ela é perfeita. Você determina isso pelo grau que aquele bem gerado realmente coincide com o fim, porque o bem visa o fim, correto? Então, você vai ter que determinar o grau de perfeição daquele bem com o grau em que ele atingiu a sua finalidade. Se você jogou um dardo, você realizou um bem, mas a qualidade e o grau de perfeição daquele bem executado só se darão quando você chegar no fim, ou seja, em se aquele dado acertou ou não uma boa pontuação, ou se ele caiu para fora da própria tabela de pontos. Assim, concluindo, se a cadeira que eu criei, que é um bem, for boa, então ela tem um bom grau de perfeição. Se é baixo, ela tem um grau ruim de perfeição. Assim sendo, as coisas criadas por Deus, na medida em que
retornam para Deus, isto é, o servem, elas são mais perfeitas. Então, por exemplo, um ser humano criado por Deus, para que ele alcance o grau máximo de perfeição, ele tem que, ao máximo possível, retornar a Deus. Em outra palavra, você cria algo e este algo te serve novamente. Você cria um humano e este humano retorna para você, seja por meio da oração, da penitência, da cura, da entrega, da humildade e todas as demais coisas que servem para chegar a ele. Portanto, Deus não é somente o sumo bem, sendo um bem perfeito, como aquelas outras perfeições provenientes dele apenas alcançam o seu máximo de perfeição, que ainda não é absoluto em relação a ele, voltando para ele. Assim sendo, este sumo bem é perfeito. No vídeo anterior eu já comentei sobre a perfeição de Deus, mas eu quis aqui reacrescentar isso, porque eu acredito que isso deu uma certa base essencial para a compreensão de por que Deus ser o sumo bem. É visto que deveremos, ao longo de todo o trajeto, reiterar inúmeras vezes os mesmos princípios que cairão. Pois bem, agora nós devemos tentar compreender o que seria o mal. Antes de tudo, para que se possa compreender a essência do que seria o mal, devemos distinguir aquela visão de senso comum de que o mal seria alguma espécie de força que subsiste em si mesma, alguma espécie de escuridão. Precisamos entender que esses artefatos, essa forma de descrevê-la, é uma forma muito mais mística do que algo que seja realmente fidedigno ao que é o mal em si. Para que isso seja mais compreensível, vamos tentar primeiro relembrar o que é o bem. Você faz uma ação visando um bem, certo? E chega a um fim. Devemos compreender que todos os bens, eles possuem um grau de imperfeição. E nessa imperfeição que nós encontramos o mal. O mal provém do bem. Ora, como que nós podemos compreender isto com mais facilidade? Um exemplo. Temos a visão. A visão é um bem. Mas agora, a cegueira, ela é algo negativo? Ela não é algo, ela é a ausência de algo. Ou seja, encontramos aqui o mal, mas o mal ele não está materializado em algo, mas justamente na ausência daquele bem. Portanto, o mal não é nada menos do que a privação do bem. E o mesmo pode aplicar-se também em outras circunstâncias. Então, podemos, portanto, dizer que o mal da morte encontra-se na privação da vida. Então, vamos analisar. A privação da vida é algo? Não, é o oposto de algo. Em outras palavras, o mal está no não ser, certo? Ou seja, o mal está no não ser. Em outras palavras, o mal nunca é ato, mas sim potência. Em outras palavras, quando você age, toda ação sua visa necessariamente um mal. Não, um bem, perdão. O mal decorre de um erro disto, justamente por sermos seres imperfeitos. Então, se eu jogo uma bola e essa bola tem que acertar a parede, eu estou realizando um bem, independente se eu estou fazendo isso por motivos imorais ou não. Agora, caso eu jogue essa bola na parede, ela derruba, cai em alguém, ou eu jogue porque eu quero prejudicar alguém, um exemplo assim, mesmo que eu esteja fazendo um bem individual, ela vai incorrer em uma imperfeição. Essa imperfeição é o que nós caracterizamos como o mal. Visando isto, considerando que o mal ele não é um ato, justamente por não ser um bem, logo devemos determinar de forma cabal que ele é potência. Ou melhor dizendo, a ausência de um bem. Assim sendo, o mal por si só não pode subsistir, pois não subsiste como um bem. O mal existe nos objetos como um acidente e não como uma substância. Correto? Lembrando novamente os conceitos de substância, acidente e essência, que eu reitero no vídeo Provando Deus, que eu vou explicar aqui rapidamente para que isso se torne compreensível. Temos um quadrado, correto? O quadrado é a substância. Os 4 lados do quadrado são essência. Por quê? Porque se não tivesse 4 lados, não seria um quadrado.
E a cor do quadrado é um acidente. Por quê? Porque a cor não importa para a consistência do quadrado. Em outras palavras, substância é aquilo que é, a essência é aquilo cujo qual, se não houvesse, não daria a substância do ser, ou seja, se você não tivesse 4 lados, viraria um triângulo, você corrompe aquela forma. Você muda a sua substância. E acidente é aquilo que, independente do modo como for, não altera a substância. Então, por exemplo, se um homem, um ser humano, ele é magro, baixo ou alto, ele não deixa de ser um ser humano. Logo, alto, baixo ou magro são acidentes. Agora, se um ser humano não possui alma humana, agora ele não pode ser um ser humano. Logo, a alma é essência do homem, pois caso não a tivesse, não seria homem. E a substância do homem é ele em si, a coisa em si, o ser humano. Pois bem, de que forma podemos compreender o mal nesse contexto? O bem, certo? Seria a substância. O mal, ele não pode existir por si. Ele está para o bem como um acidente. Ele pode estar de diversas formas, em diversos graus de imperfeição. Mas agora, surgem certas questões que ainda não estão respondidas, que podem deixar a nossa cabeça um pouco perplexa. Por exemplo, se Deus é perfeito, como que pode existir o mal? Como que pode existir graus de imperfeição? E, havendo graus de imperfeição, como pode um ser perfeito criar algo mal? Como pode um ser sumamente bom poder criar algo mal? E para compreendermos isso, falaremos brevemente da questão do livre-arbítrio. Trataremos a respeito da infinidade de Deus, porque ela influencia no resultado final disso. E buscaremos, claro, explicar que, de modo algum, poderia haver uma substância ou uma essência má dentro de Deus. E para isso temos que provar que Deus não pode haver nenhum grau de algo que possa ferir a sua essência enquanto sumamente boa. Em outras palavras, cabe a nós provar que Deus é perfeito. Cabe, o que já foi demonstrado, cabe a nós demonstrar que Deus não pode haver dupla composição em si, e ora também caberá a nós relembrar que, como Deus absolutamente é, logo aquilo que dele provém não é, mas existe, e deste modo, mesmo que haja um mal, ele não é diretamente ligado a ele. Mas para que isso possa ser compreendido, teria que fazer uma análise mais complexa. Enquanto eu não começo isso, apenas irei colocar um ponto em questão. Como poderia o mal subsistir, como se fosse uma subsistência em si só, se isso exigiria que o mal fosse ato? E o mal não pode ser ato como demonstramos, mas sim a privação do ato, a privação do bem. Então, a própria consistência do que é o mal cai em contradição contra ele mesmo, caso ele seja apresentado como uma substância. Santo Agostinho, na época em que ele era maniqueu, certo? Seita de cunho gnóstico criada por Manes, na qual ele acreditava que existiam 2 deuses, um bom e um mau, ambos com a mesma quantidade de força, ele pôde reparar em erros drásticos que havia nessa doutrina, justamente porque como poderia haver um Deus mau, puramente mau, se o mal não pode haver como substância? Não apenas como não pode haver como substância, como não pode agir. O mal não é o ato. Para que existisse um Deus intrinsecamente mau, ele teria que ter algo de bom para que o mal pudesse nele se manifestar. E isso já contradizeria de maneira drástica o maniqueísmo. Não há problema em criar-se axiomas, contanto que esses axiomas tivessem alguma base. Então eu vou pegar aqui uma frase que vem de Santo Agostinho de Confissões, da parte 16, chamada Onde Reside o Mal, onde ele comenta no 3º parágrafo: procurei o que era maldade e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema. E devo aqui reiterar que o mal ele não pode manifestar-se de modo que não seja intelectivo, de modo que não seja intelectual. Então, ele é inerte, certo? E é possível somente em uma criatura dotada de inteligência, que pode adotar o campo intelectivo e acessar o mundo das ideias. Então, usaremos aqui, obviamente, o ser humano, que é dotado de tais características.
O ser humano, enquanto dotado de tais características, é um ser moral, logo, pode haver nele a questão do mal ou do bem. Você não pode enxergar tais características dentro dos animais. Dentro deles isso não existe. Mas o homem, o ser humano, na medida em que ele possui dupla natureza, isto é, uma natureza animal e uma natureza intelectiva que visa a Deus, por ele possuir uma alma imortal, não me aterei neste vídeo a demonstrar que a alma é imortal, eu atenho a isso no vídeo Provando Deus. Os que tiverem interesse em ver isso, por favor, lá confiram. Considerando tais pontos dessa dualidade na alma do ser, dualidade não em substância, por favor, não me compreendam mal, mas de impulsos, sendo uma carnal e a outra espiritual, devemos dizer: uma sempre tenderá para cima e a outra para baixo. Mas, caso esta alma, que está destinada a outra vida, se alinhe demasiado com a alma carnal, logo, ela se volta para o que é baixo e se desvia do caminho para o qual ela deveria lá estar. Isso só é possível por meio da inteligência que possibilita tal coisa. E é nisto que reside o mal. E é nisto também que reside o pecado. Claro, ainda temos uma questão que iremos tratar mais pra frente que deve coçar os ouvidos de muitos, ok. Mas então por que existe essa possibilidade desse desvio? Porque este ser criado dotado de inteligência, ele possui a liberdade para se desviar de Deus e desta forma se condenar. Não se preocupem que tal coisa ainda será tratada. Mas, apenas para rechear de uma forma mais completa, e para não usar tanto das minhas palavras, mas sim daqueles que são muito mais doutos no assunto, pego aqui as palavras novamente de Confissões de Santo Agostinho, em sua explicação de onde reside o pecado, a essência do pecado. Perdão, apenas fazendo uma breve correção, não é diretamente de Santo Agostinho, mas é um prefácio de Confissões a respeito do pensamento de Santo Agostinho, onde comenta-se o seguinte: a vontade seria essencialmente criadora e livre, e nela tem raízes a possibilidade de o homem afastar-se de Deus. Tal afastamento significa, porém, distanciar-se do ser e caminhar para o não ser, isto é, aproximar-se do mal. Reside aqui a essência do pecado, que de maneira alguma é necessário e cujo único responsável seria o próprio livre-arbítrio da vontade humana. Prossigo. O pecado é, segundo Agostinho, uma transgressão da lei divina, na medida em que a alma foi criada por Deus para reger o corpo e o homem. Fazendo mau uso do livre-arbítrio, inverte esta relação, subordinando a alma ao corpo e caindo na concupiscência e na ignorância. Ou seja, reiterando isso aqui, antes de continuar aqui citando o trecho, inverte esta relação subordinando a alma ao corpo. Ou seja, não é mais a alma, não é mais o espírito que está sob o seu corpo animal, mas sim a sua alma que está subordinando-se aos prazeres do corpo, aos instintos animais, de tal maneira que você atrofia e torna desviada a sua alma, que está direcionada, portanto, ao fim último. Considerando que alguma hora este corpo animal irá morrer e a alma irá permanecer, esta alma que se desviou para o corpo animal não mais possui o corpo animal. E é este estado, esta situação na qual a alma, partindo para seu destino com a morte do corpo animal, estando ela direcionada para o corpo animal que não mais existe, é o que chamamos de inferno. Então, em outras palavras, o mal não é nada mais, nada menos do que o movimento do ser para o não ser. Ou seja, algo que está mais próximo de Deus e se afasta mais de Deus. Justamente por ser um movimento contrário e contraditório contra a própria natureza. O mal está intrinsecamente ligado ao pecado e existe apenas no campo moral. Não pode subsistir a si, porque necessita de um bem para contê-lo, e não pode existir no bem supremo, porque isso contradiria o que é o bem supremo.
Então, a seguir, o que iremos tratar é justamente explicar por que é totalmente impossível que haja no bem supremo que é Deus qualquer fagulha de maldade. Para provar, agora, depois de termos demonstrado que não é possível haver um Deus mau, demonstrar que, no Deus bom, não é possível que haja uma fagulha de maldade ou uma dualidade em sua essência. Et iniquitates nostre, quasi ventus abstulebus, abscondis di paciem tua mano vis, et daris istinus in vanu iniquitatis nostri. Vide Domine afflictionem populi tui, et mite quemis tuus, emite annum dominatorem Deo, de petrades an montem ut auferat ipse jugum captivitatis nostri. O consolamini populem meus, cito veniere salus tua, quare mero reconsume, via innovabile Deum, salvavo te nolidi mere, ego entim sub Dominus Deus tuus, Sanctus Israel Redemptor tuus. Agora que nós já tratamos o que é o bem, e demonstramos que Deus é o bem, e explicamos o que é o mal, devemos explicar por que de forma alguma poderá haver mal em Deus. Para isso, primeiramente, eu gostaria de demonstrar que a essência de Deus é Deus, para depois mostrar que em Deus não há acidente. E usarei de base, claro, como vocês já devem imaginar, que eu venho usando de base desde o início em tudo que venho trazendo aqui, São Tomás de Aquino. Pois bem, relembrando aqui rapidamente, a substância é aquilo que a coisa é,
A essência é aquilo que a coisa precisa ter para ser, a substância em questão, e o acidente é aquilo que não afeta nem na essência nem na substância do ser. Correto? E pode ter várias variações. Pois bem, aquele que não é sua existência possui composição. Então, em outras palavras, tudo aquilo que não é, mas existe, correto? É suposto a composição. Deus não possui composição, pois ele é. Ele não provém de, mas é a fonte de. Pois bem, tudo o que há em Deus é uno. Tudo o que se faz com que deixe de ser Deus... Perdão, corrigindo. Tudo que se tire faz com que deixe de ser Deus. Então, em outras palavras, caso você retire algo de Deus, ele deixaria de ser Deus. Então, por exemplo, peguemos Deus, certo? Em suas características. Deus é uno, Deus é perfeito, Deus é bom. Mas agora, ele não é apenas bom, ele é o sumo bom, de onde provém toda a bondade. Ele não é apenas um movente, ele é o sumo movente, de onde vem todos os movimentos. Ele não é somente uno, ele é o absoluto uno, ele é a única unidade que realmente existe dentro de todas as composições da existência. Então, em outras palavras, quando falamos, por exemplo, da infinitude, ela identifica-se com o bem, e esse bem identifica-se com o uno. Em outras palavras, todas essas diferentes características, estando fora de todos os gêneros, encontram em uma única substância. Ou seja, esse uno, esta perfeição, esta eternidade e todas as demais características encontram-se unidas em uma única substância. Caso qualquer uma dessas seja retirada, perde-se a substância daquilo que chamamos de Deus, pois é necessário que ele haja. Logo, podemos determinar de forma cabal que qualquer das características de Deus é a sua essência, mas ao mesmo tempo as características que o fazem são ele em si, considerando que a eternidade, isto é, a ausência de começo e fim, é Deus em si. O bem, a fonte do bem, é Deus em si. A perfeição máxima é Deus em si. Logo, se todas as atribuições a Deus são Deus, e estas o compõem, logo, Deus é a sua própria essência. Diferente de nós, por exemplo. A nossa essência, ela é uma essência da alma. O corpo mais a alma nos constitui como essência. Um quadrado, ele precisa dos seus 4 lados como essência para ser. Ele não é em si algo. Justamente porque a composição o faz ser desmembrável. Já Deus não é sujeito a tal coisa pelos motivos agora explicados. Além disso, relembrando novamente, reiterando, essência é aquilo necessário para ser. Deus depende somente de si para ser, logo é sua própria essência. Assim se considerando, podemos analisar se Deus pode então ter algum tipo de grau de acidentalidade. Bem, tudo o que for acrescentado a Deus não é Deus em si, certo? Pois não está nessas características, e essas características excluem qualquer coisa exterior, ainda mais considerando que ele é uno. Logo, tudo aquilo que for acrescentado à essência de Deus, que não a ele compita, não é Deus em si. Contradiz sua unidade por propor uma composição. E de tal forma nós podemos determinar. Deus, ele não pode possuir ou ter nada acrescentado à essência que ele já possui, pois tudo aquilo que ele houver em sua essência deve já ser a sua essência em si. Correto? E, deste modo, podemos determinar que não há como haver um acidente. Certo? Lembrando, o mal surge de uma acidentalidade do bem. Então aqui nós já encontramos uma coisa que impede que haja um grau de mal neste ser enquanto substância. Certo? Outra coisa. A acidentalidade, ela exige a mutabilidade.
Isto também novamente atacaria a possibilidade de existir um Deus mau, justamente porque este Deus mau, para que fosse realmente uma espécie de Deus, ele deveria ser mutável, o que excluiria o seu aspecto divino. Mas, claro, né, prosseguindo aqui, a mutabilidade seria por ele estar sujeito ao tempo, sujeito à mudança, certo? Só que Deus não está sujeito à mudança, justamente porque ele, sendo o primeiro motor, sendo o causador de todo o movimento, mas não sendo movido por nenhum movente anterior, ele é o movente imóvel, axioma do qual consideramos o primeiro motor. Em outras palavras, sendo ele um movente imóvel, ele não pode ser movido, logo ele não é mutável, e se não é mutável, é impossível que ele seja passivo de qualquer tipo de acidentalidade. Mas não podemos apenas nos satisfazer com isso. Devemos reiterar, inclusive, claro, que Deus é ato puro. Como já foi demonstrado e como explicamos detalhadamente no vídeo, Deus existe onde falamos sobre a existência de Deus. Ou melhor dizendo, que Deus é. Então, assim considerando, se algo pode receber acréscimo, quer dizer que esta coisa ela possui potência para receber o acréscimo, certo? Potência passiva. Então, por exemplo, se eu tenho uma folha de papel e eu pinto ela de vermelho, ela recebeu esse acréscimo, esse acidente, e ela tinha potência para receber esse acidente, ou seja, ela pôde ser sujeita à pintura. Ela pôde ser sujeita a uma mudança de um estado A para um estado B. Caso nós afirmássemos Deus possui acidente, em Deus é possível acrescentar algo, estaríamos caindo em uma contradição horrenda, porque isso exigiria que Deus possuísse uma potência passiva. Então cairia em contradição completa com aquilo que é Deus enquanto ato puro. Porque ele não pode ser modificado, não pode ser algo acrescentado a ele. Desta forma, a ideia de um acidente não seria possível. E assim sendo, lembrando que o mal apenas pode existir enquanto acidente, não como substância em si, é impossível que possa haver acidente em Deus e é impossível que possa haver o mal na substância de Deus. Assim sendo, podemos então demonstrar de todos os métodos possíveis, argumentativos e axiomáticos, que não é possível que Deus, no bem supremo, possa existir ou ser possível qualquer fagulha de mal. Então todas as questões plausíveis a Deus poder possuir alguma essência, ou algum grau de maldade, ou algo decair dele, ou qualquer coisa do gênero, é totalmente invalidada. Da mesma forma como podemos igualmente aqui invalidar a possibilidade de existir um Deus totalmente mau, levando em conta que o mal em si não pode sequer agir, pois não constitui nem mesmo um ato. Logo, seria totalmente imóvel caso pudesse de alguma forma subsistir. Certa vez, quando eu conversava com um amigo meu, que não direi o nome, eu disse que um objeto, certo? Seja qual for, que é branco, caso este objeto não existisse, o branco não poderia subsistir. Aproveito este vídeo para modificar um pouco a palavra, pois eu acho que o termo que eu usei foi erro semântico. Usaremos não branco, mas brancura. A brancura deixa claro que provém do objeto. Se não há o objeto de onde provém a brancura, isto é, a cor dele, e não a cor em si, a cor não pode subsistir. Desta forma funciona o mal. Portanto, ele apenas pode subsistir naquilo que é um bem. Não apenas naquilo que é um bem, como aquilo que é imperfeito, ou seja, que não é o sumo bem. Algo que é absolutamente o bem não pode possuir este grau de composição. Logo, tudo aquilo que não é Deus é sujeito à possibilidade de receber o acréscimo do mal. Torna-se sujeito à corrupção, torna-se sujeito à mutabilidade. Mas agora vem a grande questão. Como, de que forma, então, existe o mal? De onde ele surgiu? Da onde ele veio? De que forma ele pode incrementar-se? Como que é possível um ser que possui perfeita ação, como foi demonstrado, é o perfeito bem,
como foi demonstrado, possui todos os atos perfeitos, não possui sequer potência para o mal, como se sequer pudesse dizer que possui algum tipo de potência, já que é puro ato. E mesmo assim, ainda podemos também dizer, de forma definitiva, que não pode possuir na sua substância, em sua composição, algo de erro ou acidente em si mesmo. Então, resta-nos essa última questão, que não deixaremos sem uma resposta, e que talvez seja a de mais difícil absorção. Por que há o mal? Bem, agora que compreendemos em que consiste o mal, e excluímos todas as objeções impossíveis, resta-nos compreender esta última questão. Para que ela se torne compreensível, eu já vou explicar o ponto em que eu devo chegar para demonstrar de forma racional a tese que eu quero dar. Eu preciso aqui demonstrar que Deus pode possibilitar a criação de algo que possa cair no mal, de tal modo que este mal esteja infinitamente distante de Deus, de tal modo que seja possível e plausível ele, como sumo bem, não ter culpa pelo mal causado. E para isso eu devo provar que ele, ao mesmo tempo que está presente na possibilidade de surgir o mal no ser, sem perder sua onipotência, pode, ao mesmo tempo, estar infinitamente distante daquele mal. Ou seja, onipotente, ou seja, conhecendo aquele mal, apreendendo aquele mal, e ao mesmo tempo infinitamente distante dele e da responsabilidade de o causar. De forma não paradoxal, mas axiomática. Pois bem, para que isso seja feito, devemos primeiramente demonstrar a infinidade de Deus, o que não é algo tão complicado. Bem, aquilo que é finito pertence a um gênero. De que forma digo gênero? Por exemplo, a quantidade é um gênero, a altura é um gênero, as categorias, as divisões. Deus não é uma questão de altura, ele não é uma questão de quantidade, ele não está mais nem está menos. Ele é. Ou seja, ele possibilita a existência dos dois graus. Em outras palavras, ele, na mesma medida que possibilita todos os campos, ele está fora de todos os campos. Da mesma forma como ele possibilita todo o movimento, ele está fora do movimento, sendo um movente imóvel. Desta forma, se Deus está fora de todos os gêneros, ele deve ser infinito, pois apenas é finito, ou seja, passível de fim, ou seja, limitado a finitudes, aquilo que pertence a um gênero, dentro das coisas, dentro das substâncias. Aquele que não pertence a um gênero não pode estar sujeito à finitude. Logo, Deus é infinito. Deve também se dizer que aquilo que é potencial é finito, pois aquilo que possui potência é finito para as potências as quais lhe são permitidas, e ao mesmo tempo está em ato apenas para aquilo para o qual não está potencial. Como Deus é ato puro, ou seja, ele não pode estar em ato apenas para aquilo qual não está em potencial, pois todo o seu potencial é ativo, ou seja, em ato, logo, ele, apenas como um ato puro, deve ser, por necessidade, infinito. Caso contrário, cairíamos aqui em uma contradição absurda. Então é evidente que Deus é infinito. Agora, vamos analisar a distância de Deus em relação à criação. Por exemplo, Deus cria um humano, certo? Um humano é um bem, correto? Só que qual é a distância do humano para Deus? A distância não é numérica, não é de 1 para 100, é de 1 para infinito. Se é infinito, quer dizer que o grau de bondade do humano jamais sequer alcança ou passa perto da possibilidade de estar próximo do bem que é Deus. Correto? Ou seja, não importa quão grande seja esse bem, ele sequer se aproxima mais de Deus. Então devemos, portanto, dizer que o mal aplica-se da mesma forma. Então, aquele ser que é bom, ele está infinitamente distante de Deus, ao mesmo tempo que Deus está infinitamente próximo dele, sendo a sua causa direta ele permitindo o livre-arbítrio.
E é por meio desse axioma que podemos demonstrar a existência do mal. Pois este ser, que é bom, ele consegue realizar o mal, que é o defeito. E este mal pode ser permitido por Deus sem cair em contradição e sem ser responsabilidade direta de Deus, pois Deus está justamente infinitamente distante. Ou seja, da mesma forma como o bem está infinitamente distante, o mal está infinitamente distante na mesma medida em que ele apenas é possível porque certo bem está causando aquele mal, caindo naquele grau de imperfeição. Então, tentemos resumir. Vou usar aqui um mapa mental que eu realizei para me orientar melhor. Deus cria o bem. O bem, em suas imperfeições, parte de um afastamento. Este afastamento não é algo que de alguma forma afeta Deus, pois o bem, seja maior ou menor, ou mesmo o mal, está igualmente infinitamente distante do próprio, na mesma medida que estão inteiramente dentro de sua vontade. Assim sendo, Deus cria o bem reage ou cai no mal. Estão ambos infinitamente distantes de Deus. Logo, em relação a Deus, sua existência é nula. E agora eu devo fazer uma pequena pausa. Afinal, como assim nula? O que você está querendo dizer? Bem, nós existimos, correto? Deus, ele é. Logo, o mal, ele não há mal. Existe mal, provém de. O mal não é algo absoluto, ele não é. Ele não há. Ele existe. Ele procede de. E então nós podemos pensar, pera, o mesmo se aplica para nós? Nós somos seres reais. Mas, como Deus é o mais real de todos os seres, e Ele está infinitamente além de nós somos infinitamente menos reais do que a própria existência de Deus. E isso se aplica para todas as substâncias que existem no universo. Em outras palavras, a distância que nós temos para Deus, tratando-se de realidade, é infinita. É como se nós não existíssemos e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, aqui estivéssemos. E é a partir disso que surge essa possibilidade. Porque o mal, não sendo, não há. Deus apenas cairia em contradição caso o mal fosse, mas o mal não é. O mal existe. Portanto, ele não pode cair em contradição ao permitir a existência de algo que está infinitamente distante de seu próprio ser, de tal modo que não afete de modo algum a sua substância, seus atos, seu ser, sua vontade ou sua permissão, sem que vá contradizer de modo algum a sua infinitude, sua onipotência e nem mesmo sua infinitude de distância daquilo. Deste modo, o mal pode existir, sem ser obra de Deus e estando totalmente distante deste. Repetindo aquilo que já foi dito. Deus cria o bem. O bem está sujeito ao mal, estando este infinitamente distante de Deus. Em outras palavras, Deus é infinito, sua distância de qualquer bem criado é infinita. Deste modo, todo mal está infinitamente, absolutamente distante de Deus, de modo tal que essa responsabilidade não apenas não cabe a Deus, como não é causa de Deus, mas sim causa de algo individual, completamente separado de Deus, ao mesmo tempo que consegue estar sujeito a ele sem cair em uma contradição. E de modo tal que a existência do mal apenas tornar-se-ia totalmente impossível caso o mal fosse, mas ele não é. Ele existe. Logo, novamente reitero e ataco a possibilidade da existência de um Deus unicamente mau, como se já não bastasse todos os ataques feitos anteriormente à composição deste, considerando que ele sequer seria, dependendo novamente de um ser inicial, divino, sumamente perfeito, bom, infinito, justo e causa de todas as coisas, causa de si mesmo. E assim sendo, nós demonstramos
a bondade absoluta de Deus, o porquê de existir o mal e de que forma estas coisas não se contradizem, formando assim um perfeito, cíclico e alinhado axioma. Finalizando com a parte filosófica, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações um pouco mais gerais a respeito do tema em si. Não vou pontuar mais nada, filosoficamente falando, não irei mais numa parte de argumentos, mas numa parte mais explanativa agora. Pois bem, acredito eu que um problema muito grande que exista muitas vezes na análise dessa discussão, quando as pessoas refletem o porquê da existência do mal, é não primeiramente tentar definir o que seria o mal e o que seria o bem. Justamente porque os conceitos que damos de mal e bem dentro do senso comum se baseiam unicamente de uma visão humana. Em outras palavras, é uma visão com um arbítrio humano. Ou seja, ela parte muitas vezes daquilo que o agrada ou o desagrada. Então acabamos por ver o bem ou o mal de formas um tanto místicas e não da forma como realmente são. Então enxergamos o bem intrinsecamente como se fosse uma espécie de luz, uma espécie de magia, e enxergamos o mal como se fosse uma espécie de força peculiar. Podemos enxergar o mal como uma espécie de força, como uma espécie de trevas, da mesma forma como enxergamos o bem como a luz, de forma apenas metafórica. Então, como quando dizemos, por exemplo, que o bem ilumina e varre o mal, iluminando, ou quando dizemos que o mal é as trevas, a ignorância, o dizemos por sentido metafórico, linguístico, e não num sentido literal. Então, porventura, do senso comum, acaba-se por se distanciar demais dos conceitos de bem e mal e se torna praticamente impossível atribuir-se às coisas da forma como realmente são. Então, o que dificulta a muitos, por exemplo, que costumam contestar o cristianismo, que costumam contestar a existência de Deus, não, mas esse Deus que você acredita, ele é mau. Não, mas ele é tirânico, porque ele coloca o inferno. Ele é tirânico porque existe o mal. Por que ele não cria o mundo sem o mal? Aí que está a questão. A existência do mal não torna Deus mal, pelos seguintes motivos demonstrados. E justamente por isso, ele não teria como haver de ser mal. E a questão de haver inferno e céu não é uma questão de por que Deus teve que criá-lo? Ele surge como consequência da liberdade sem abolir, portanto, o bem enquanto bem supremo. E, inclusive, eu aceito sugestões que vocês quiserem de vídeo, porque eu estava refletindo a respeito de fazer um vídeo demonstrando a existência do céu e do inferno de maneira lógica. Porque tivemos um primeiro vídeo aqui no canal, que foi o Deus Existe, onde nós demonstramos modos de provar a existência de Deus e discutimos a respeito de sua composição e características. Neste vídeo que eu faço agora, nós tratamos a respeito de Deus ser o sumo bem e o porquê de haver o mal. E caso vocês peçam, caso vocês se interessam, eu posso reunir aqui os meus conhecimentos dentro daquilo que me é alcançável e posso demonstrar racionalmente a existência do céu e do inferno pelas mesmas vias e meios que eu utilizei aqui para demonstrar a veracidade de Deus e, ao mesmo tempo, os seus componentes e características. Então eu posso tratar disso. O que é o inferno, como demonstrá-lo, e a alma de fato está nele, é isso o que nós deveremos discutir. E por mais incrível que pareça, não é algo difícil, tão difícil assim de demonstrar, é algo muito intuitivo de se compreender. Mas eu não deixaria isso para um final de vídeo, mas sim para um vídeo completo, inteiro. Pois bem, eu agradeço muitíssimo por todos aqueles que acompanharam o canal. Recentemente nós criamos um TikTok do canal e deu um alavancamento muito grande. Eu admito que eu fiquei surpreso, em um dia pegou não sei quantas views e trouxe muita gente para conhecer o YouTube do canal. Existem muitos que não sabem que a divisão Santa Cruz voltou, né, já que nós tivemos um sumiço, voltamos agora com o canal e tudo mais. Mas aqueles que tiverem sugestões para dar, podem dar. Temos ainda em mente muitos outros vídeos para se fazer.
Estou, inclusive, reunindo material bibliográfico de fonte, né, para que eu possa ter o embasamento, para um vídeo que eu estou planejando que é a respeito do Estado Novo Português, em que eu falarei de Salazar, falarei do governo de Salazar, do seu plano econômico, de como que era a estrutura do corporativismo português, as diferenças dele para o corporativismo português do corporativismo italiano, sobre a doutrina que eles lá tinham. Eu vou desmentir mitos e leis que afirmam que lá haveriam, entre outras coisas do gênero. Então, assim sendo, eu agradeço enormemente a todos que tiveram a paciência de ouvir todo este longo percurso, porque eu sei que para muitos pode ser ou demasiado denso ou muito cansativo, ou às vezes chato, às vezes entediante. Eu sei muito bem que é muito mais prazeroso pegar e ouvir um podcast de história, pegar às vezes um podcast em que nós falamos de alguma doutrina, mas em si, esses mais carregados de filosofia, geralmente eles pegam um alcance menor. Mas ainda assim, vídeos como este que estou fazendo aqui não podem ser deixados de lado em sua confecção. Por mais que eles sejam os vídeos que menos têm um éxito de views, eles são os vídeos justamente mais importantes que existem. Então, eu julgaria esses vídeos que eu estou fazendo da composição de Deus mais importantes que todos os vídeos políticos e ideológicos que fazemos. Pois afinal, quando falamos daquele pelo qual todas as coisas são, todas as outras coisas se tornam irrelevantes perante a ele. Logo, eu espero de alguma maneira que tenha auxiliado aqueles que escutaram isso, de alguma maneira ou a compreender ou a se orientar. Se alguma coisa que eu disse você discorda ou acha que houve algum erro, por favor, sinta-se livre a corrigir. E agradeço muito ao comparecimento, à paciência e à tranquilidade de todos em me acompanhar aqui nessa jornada. Tenham um bom dia e também um bom descanso. Rezemos agora então um Pai Nosso e uma Ave Maria, para finalizar o vídeo, para que todos estejam bem, para que consigamos fazer um bom trabalho, para que consigamos honrar a Deus por meio de nossas obras e para que possamos tirar as trevas da mente daqueles que estão perdidos num caminho errôneo, para que descubram a verdade e possam então renascer como novos homens. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e salve Maria. Quer dizer, não uma boa noite, um bom dia, independente do horário que estiverem assistindo. Adeus.